há uns dias atrás eu fiz um post sobre uma história que aconteceu nos Estados Unidos que muitos de vocês podem ter visto ou não. Em 2021, houve durante a filmagem de um filme. Filmagem de um filme é estranho, né? Mas foi exatamente isso. Onde uma pessoa ela morreu nesse setting de gravação, né? Nesse local que eles estavam gravando um filme lá nos Estados Unidos, na cidade de New Mexico. O que que acontece? Eles estavam ensaiando uma cena, eles nem estavam gravando. Um ator muito famoso, que é o Alec Baldwin, com certeza vocês já viram algum filme com ele, pode até ser que vocês não saibam o nome dele, igual o Diogo, às vezes eu vou contar pra ele, aí eu tenho que mostrar a pessoa pra ele. Eu falo, essa pessoa que ele, conheço. Ele não sabe nem o nome das pessoas que ele conhece, né? Quem dirá as pessoas que ele não conhece, ele não grava os nomes. Na Aí eu verdade, mostro pra na ele. verdade, eu sei, é porque eu rebatizo as pessoas. Ah, tá. Você dá novos nomes pra elas, entendi. Entendi. É, E aí, esse ator, ele atirou numa pessoa que era ali da produção. E essa pessoa veio a óbito e outra pessoa teve uma lesão. Ela teve um tiro no ombro, a bala passou por ela e chegou, passou pela moça que morreu e foi e chegou no outro rapaz que era o diretor. Ela era uma diretora de fotografia, a gente pode dizer assim, e ele era o diretor. E nessa semana, todo esse caso veio na minha cabeça. Eu lembro quando ele aconteceu, mas esse caso veio de novo na minha memória, porque nessa semana, nas duas últimas semanas, houve o julgamento da moça aqui. O cargo que ela tinha era armeira. Então, e eu já vi que no Brasil estão utilizando esse nome. Em inglês seria armor, mas em português, se fosse para a gente traduzir, seria armeira. Quem que é o armeiro? É a pessoa que é responsável pelas armas e pelas munições no setting de gravação. E a defesa dela alegou muito em cima de que ela era uma moça nova. Então, na época que isso aconteceu, ela tinha 24 anos de idade, ela tinha pouca experiência, é, ela estava sob forte pressão acumulando dois cargos diferentes, que era de armeira e de assistente ali de produção, um cargo ali que quem organiza os materiais no setting. Se tem um cigarro, se tem um cenário ali, essa pessoa ela organiza. Então, ela estava acumulando dois cargos diferentes e ela era nova. Existem cenas do ator mandando ela andar rápido, 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 rápido. Tem isso mostrando. Então, a defesa caiu muito na ideia de que, mas ela não ia peitar ali uma celebridade de Hollywood, porque além de ator, ele era o produtor executivo do filme. Então, ele tinha um cargo ali de produção. Ela não ia peitar ele, ela sendo mulher, sendo jovem, sendo ali, talvez as pessoas pensassem que hierarquicamente ela estava abaixo dele. Porém, o armeiro tem a função de guardar as armas. Ele é responsável pela segurança de todas as pessoas. E aí, a gente, baseado também nos comentários que a gente recebe das postagens que a gente faz, algumas pessoas também no cenário, principalmente de escola, elas começaram a falar assim: quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, de receber o aluno que tem alguma necessidade educacional especial, as pessoas falam assim: mas é, o professor, ele já tem que fazer tudo, ele já tem que fazer muita coisa. Agora ele ainda tem que fazer mais isso, então ele ainda tem que fazer mais um PEI. Ele tem que dar uma instrução individualizada para um aluno. Agora vão querer que o professor faça mais o quê?
Então, constantemente as pessoas usam esse argumento, inclusive, para não fazer inclusão, para não fazer o que é preciso, de que eu não fui preparado, eu não tive esse treinamento, era impossível diante das minhas condições de trabalho que eu fizesse isso. E isso muito se assemelha com o caso que eu acabei de contar para vocês, onde a armeira foi condenada, e ela foi presa no momento que o júri deu a sentença. O júri só demorou 3 horas para deliberar nesse caso, que é muito rápido. E dali de ouvir ali a deliberação do júri, ela já foi imediatamente presa e a gente ainda não sabe qual vai ser a sentença dela, de quanto tempo ela vai ficar, mas ela pode ficar até 18 meses presa. E aí isso me levou a questionar o Diogo sobre essa questão da responsabilidade dos profissionais. Então, pode falar então da sua análise, e aí a gente vai conversando, então, fazendo esse paralelo. Então, eu acabo que não dei boa noite a todos, nem parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Faço isso agora, em especial a você, Michele. Oh. Enfim, vamos lá. Essa questão da responsabilidade civil, eu vou me ater, num primeiro momento, à responsabilidade civil. E depois a gente pode falar um pouquinho da responsabilidade criminal. Boa noite, Maria. Mas eu não vou falar do caso em si, claro que não. Eu vou falar das questões profissionais, que envolvem profissionais da educação, bem como profissionais da saúde e outros que trabalham com crianças deficientes, autistas, Down, deficiência intelectual, ou simplesmente uma população que precisa de inclusão na escola, mesmo que não esteja enquadrada como deficiente. Ou até mesmo em situações de escola com uma população que não precisa de inclusão, não é deficiente, não tem nenhuma deficiência ali, mas em algum episódio ocorreu alguma coisa e as pessoas não estavam esperando, não estavam preparadas, não imaginaram que aquilo podia acontecer, não perceberam os sinais que vinham acontecendo, como, por exemplo, uma briga, não é? Dois alunos estavam ali se estranhando, nenhum dos dois é TDAH, nenhum dos dois é autista, nenhum dos dois tem dislexia. Fala, Diogo, só um minuto. Diogo, filho, o que você quer, papai? Fechar a porta? Tá bom. Não tá atrapalhando, não. Eu acho que se essa mãe, eu vejo vocês dois juntos. Ah, não, a gente tá em ambientes separados. Pra quê? Porque é melhor assim. Pra quê? Porque não dá época. Agora dá licença, vocês dois. Desculpa, pessoal. Então, como eu estava dizendo, esses dois alunos que vinham desempenhando bem os seus papéis da escola, com um desempenho bom, por alguma razão extra-classe se estranharam e tiveram uma briga de tapas e socos ali. Ou alguém levou uma canivete para dentro da sala, um soco inglês, sei lá, alguém se machucou nessa briga, e aí um professor pode falar assim, ah, mas eu não estava preparado, como que eu ia segurar um marmanjo desse e tal. Enfim, nós sempre temos argumentos, sempre tentamos nos esquivar, é natural do ser humano, e às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido. Quanto à responsabilidade civil, é importante todo mundo que é capaz, todo mundo que pode vir a responder civilmente por algo, entender que é responsável. O Código Civil, com todas as mudanças que a lei principal sobre isso, ela traz no comecinho que as pessoas maiores de 18 anos ou emancipadas que menores de 18 anos respondem. Respondem. Um autista, se cometer uma ilicitude, pode vir a responder. Se ele for capaz de discernir do certo e do errado. Enfim, tem N situações, cada caso é um caso, são diversas leis, são diversas interpretações, inclusive de quem for julgar administrativamente um caso desse, numa Secretaria de Educação, ou judicialmente em um processo judicial, ou numa sindicância trabalhista em uma empresa grande,
ou for interpretar um regulamento de empresa, ou for rolar um processo administrativo de demissão de um servidor público, já que tantos professores concursados estatutários reclamam da estrutura, reclamam da falta de condições, reclamam da falta de treinamentos. E tanto eu quanto a Michelle, às vezes a Michelle pode parecer que não, ou até mesmo eu, mas nós somos solidários, nós entendemos, nós sabemos o que é uma realidade do serviço público, seja no atendimento de saúde, sabemos que um psicólogo que atende no SUS não tem a estrutura de uma clínica particular bem estruturada, sabemos que ele não tem secretária direito, sabemos que ele não tem nem tempo para atender as pessoas, sabemos que um professor da educação pública, em linhas gerais, às vezes dá aula com goteira, às vezes dá aula com quadro de giz ainda, né? Que provoca insalubridade, diga-se de passagem, gerando aposentadoria especial, que é outro assunto, não para essa live. Nós sabemos disso tudo, mas é nosso papel alertar que todas essas dificuldades, todas essas barreiras não afugentam, não vão isentar o profissional de suas responsabilidades, se vier a causar danos, óbvio. Inclusive, os códigos de ética, em sua grande maioria das profissões regulamentadas, prevêem isso. Se você está trabalhando numa condição que não é adequada, você deve se retirar, você deve denunciar ao órgão competente, você não deve estar lá, você não deve concordar, a não ser que seja um estado de calamidade, uma paralisação em decorrência de greve, na época do Covid, que tinha aqueles hospitais de campanha lá no meio da rua, com tendas, com calor, com chuva, beleza. Mas em uma situação normal, na verdade, assim, né? Em uma situação regular, porque o normal é o precário no Brasil, infelizmente. Então, numa situação regular, que deveria ser o normal, o profissional não deve aceitar. E a partir do momento, que é o ponto que a Michelle bate bastante, a partir do momento que o profissional aceita, porque é conveniente para ele o vencimento no final do mês, porque é conveniente para ele uma aposentadoria, porque é conveniente para ele ganhar, adquirir experiência, ele só está pensando, talvez, ao que parece, no lado bom e sofrendo com o lado ruim e depois reclamando do lado ruim e botando a culpa de tudo no lado ruim, como se ele não tivesse escolha, como se aquilo fosse um trabalho escravo, como se ele não tivesse opção, como se ele não tivesse ciência daquilo que ele está fazendo não ser o ideal, daquilo que ele está fazendo ser errado. Esse é um ponto. O outro ponto, principalmente no aspecto da educação, é que, partindo da Constituição, artigos 206 em diante, e passando por todas as outras normas inconstitucionais, LDB, ECA, BNCC, Base Nacional Curricular Comum do MEC, enfim, todas essas normas prevêem que é obrigação do Estado, e quando eu falo Estado, eu falo municípios, estados, Distrito Federal e União, cada um dentro da sua competência, capacitar, profissionalizar os seus profissionais, dar estrutura de trabalho. A estrutura que uma escola tem que ter não é só pensando no aluno para ele ser incluído. A capacitação de final de ano para o professor não é só pensando no aluno, é pensando nele, no professor, é pensando nos colaboradores. E, novamente, nós sabemos que isso não acontece. Então, nós temos uma responsabilidade civil do Estado, no sentido lato da palavra, e temos responsabilidade civil dos profissionais que estão coadunando de uma certa forma, depende de cada realidade, com esses acontecimentos prejudiciais. Isso não resta dúvida. Ou algum profissional vai dizer para mim assim, uma aluna sofria bullying na escola, se matou e eu não estava sabendo. Eu não tinha o que fazer.
Então, assim, esse é o ponto. Ah, eu não sei fazer um PEI. Ah, eu não tenho tempo, porque eu tenho planejamento. Tá, a gente sabe disso. Mas então, formaliza uma reclamação na Secretaria de Educação, formaliza uma reclamação no Ministério Público, formaliza uma reclamação na Prefeitura, grita, coloca a boca no trombone. Você não é estatutário, não tem estabilidade? Ah, sou empregado seletista, não tenho estabilidade, posso ser mandado embora. É a melhor coisa que vai te acontecer se você está trabalhando numa escola precária. Se você está atendendo numa clínica onde coisas erradas estão sendo feitas, a melhor coisa para a sua vida profissional é sair daí. Se você está sendo supervisionado por um profissional que te manda fazer coisas erradas, que viola o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, são violações graves, inclusive criminais, é melhor você sair daí. Né? Ah, mas o meu supervisor é o doutor, é o bambambam, bam, bam, é isso e aquilo, ele está dizendo que tem que ser assim. Será? Muitas vezes um comportamento, para você descobrir se ele está errado ou não, não requer conhecimentos técnicos, requer bom senso. Requer você tirar o tapa-olho de ideologia, de achar que fulano está certo em tudo e enxergar com bom senso. Seu filho estaria ali, você estaria gostando? Você estaria ali, você estaria gostando? Então, assim, é um pouco disso. E essa responsabilidade, ela pode vir a gerar danos morais, que são os danos extrapatrimoniais, né? E os danos materiais, que são os danos com gastos com uma nova terapia, gastos com material escolar, gastos com tratamento médico, enfim, tem diversas possibilidades, consequências, hipóteses, e isso é muito sério. Deveria ser mais no Brasil, inclusive agora há pouco eu fiz um post sobre isso, mas é sério. Sem falar na sua consciência, sem falar nas infrações éticas que os conselhos podem lhe impor. Então, assim, e agora eu nem vou falar das consequências criminais, porque eu vou esperar a Michelle retomar, vou dar a palavra para a Michelle para ela ver se quer dizer alguma coisa, tal, se surge alguma pergunta, algum questionamento, enfim. Vou tomar uma água. Então, a gente sabe que essa questão dos danos civis, da responsabilidade civil, muitas vezes ela não é tão acionada no Brasil. Ela só é acionada realmente quando ocorre um caso de morte, quando ocorre algo muito, muito, realmente muito grave. O que não é a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, onde realmente eles levam muito a sério essa questão da responsabilidade civil. Eles realmente processam, realmente os danos, assim, os pedidos de indenização eles são muito altos, enfim, a gente tem uma outra cultura, uma outra cabeça, então as pessoas temem. Lá a gente vê que os profissionais eles temem porque eles sabem que a consequência ela vai ser pesada, então eles temem muito isso. E o fato de ter uma consequência e ter uma punição pesada, seja no campo civil ou seja no campo criminal, leva com que esses profissionais se busquem sair desses locais onde eles veem que alguma violação de direitos, de regras que podem levar a situações mais graves podem acontecer. Mas, por exemplo, se a gente tem um profissional que está lá atendendo numa clínica, e ele é ou contratado, ou ele presta serviço nessa clínica. E ele vê situações é, erradas, duvidosas. Por exemplo, deixar uma criança presa sozinha numa sala, com sob o pretexto de que ele está fazendo uma intervenção comportamental, ele está não reforçando o comportamento de atenção. Às vezes ele faz algum procedimento de segurar uma criança e ele pode não medir a força, ou algo pode dar errado nesse manejo dele e de repente até quebrar um membro, algo acontecer que a gente sabe que isso pode acontecer. Ou ele está fazendo uma intervenção alimentar e essa criança engasga e acontece algo mais grave.
São uma série de situações que podem dar errado, que talvez podem ter alguém que está executando e alguém que está vendo aquilo ser executado, ou alguém que está executando a mando de alguém, sob a ordem de alguém. Principalmente no mundo da terapia ABA, a gente sabe que tem muito a execução dos planos de intervenção comportamental, a execução do programa de ensino, que geralmente vai ser quem está executando é diferente de quem escreveu. E aí talvez as pessoas podem falar assim, ai, me mandaram fazer isso, mas eu tô começando agora na área, eu talvez sou uma estudante de psicologia, uma estudante de fonoaudiologia, ou eu sou recém-formada e estou trabalhando aqui sob a supervisão desse profissional. E aí eu executei isso porque essa pessoa me mandou. Só que vai que ela executa e algo dá ruim nessa história. E aí? E aí que todo mundo responde civilmente. Você deu vários exemplos, eu posso pegar o seu exemplo da questão alimentar, onde está sendo trabalhado aí com essa criança que tem um distúrbio ou uma seletividade alimentar. Por exemplo, igual você falou, dá um alimento e ela engasga. Ou né, é comum também as pessoas trabalharem a escassez de alimento para a criança aceitar um alimento diferente ou o alimento de fato funcionar como reforço para que outro objetivo seja atingido. Você sabe disso muito melhor do que eu. Privar, você Bom, tá falando. sim, Uhum. privação, claro, Tá. aceitação. Então, isso tem que ser feito de forma muito moderada, de forma muito equilibrada, de forma consciente com os pais ou responsáveis legais. Não pode ser feito aleatoriamente. Às vezes a criança entra para uma clínica multidisciplinar e fica lá 3 horas no período vespertino fazendo várias terapias. Vai de um, vai para o outro, vai de um. E às vezes o pai sai para fazer alguma coisa ou está na recepção, não sabe nem o que está acontecendo. E a criança está passando fome. Porque você não sabe, por questões biológicas, questões médicas, como que o analista do comportamento, psicólogo, fono vai saber disso tudo. Como que ele vai contrariar, às vezes, uma recomendação médica de uma criança que tem que se alimentar a cada 2 horas. Então, isso pode gerar danos. Então, assim, são diversas as possibilidades de danos que os terapeutas podem vir a causar, que os professores podem vir a causar aos seus pacientes, aos seus alunos, nos mais diversos cenários. Só que, muitas vezes os pais não denunciam, muitas vezes os colegas não denunciam seus próprios colegas, inclusive isso é uma violação ética. Um médico, se ver outro médico praticando algo errado, um psicólogo, se ver outro psicólogo praticando algo errado, ele é obrigado a denunciar. E isso não acontece. Ah, Diogo, você está falando que as pessoas têm que ser fofoqueiras. Não. Eu estou dizendo que as pessoas têm que ser éticas e pensar na população que está sendo atendida acima dos seus interesses e dos interesses do seu colega. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ninguém tem que ser fofoqueiro. Que fulano trocou de carro, então eu vou fofocar dele. Que o fulano está traindo a esposa, eu vou fofocar dele. Isso é fofoca. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de responsabilidade ética. E, nesse mundo da terapia ABA, infelizmente, acontece muito porque as, entre aspas, como você colocou, supervisões, nem sempre são supervisões, os supervisores, e seja lá mais quem está nessa cadeia alimentar de atendimento, é que elaboram os programas e quem está na linha de frente tem que executar. E muitas vezes esses programas são feitos igual receitas de bolo, muitas vezes esses programas são feitos aleatoriamente à realidade da família, são feitos aleatoriamente às condições técnicas de quem está aplicando o programa, são feitos sem uma margem de flexibilidade para quando a criança estiver no mau dia. Então tem N situações que podem gerar danos e vir a ser responsabilizado todo mundo. Só que muitos profissionais supervisores, eles colocam no contrato, inclusive eu, quando elaboro o contrato para supervisor, escrevo isso. Mas eu oriento o cliente, falo, ó, você conversa bem com o seu supervisionado, porque eu estou inserindo uma cláusula aqui que você não responde por nada, porque não é você que está executando.
Você só irá responder se o supervisionado comprovar que seguiu tudo que você está falando e deu errado. Aí não tem cláusula que vai afastar a sua responsabilidade. Se você está dizendo que tem que fazer 10 repetições assim, que tem que segurar, e você segura e uma criança te dá uma cabeçada, e essa criança tem o supercílio cortado, você que segurou a mando do supervisor responde, e você, supervisor que mandou segurar, responde também, mesmo tendo essa cláusula. Então, essa cláusula é para afastar o descumprimento das suas orientações. Porque quando lemos o termo supervisão, acabamos interpretando que sempre o supervisor será responsável. E isso só é verdade quando o supervisor é também terapeuta, é também dono do caso, é também, né, o terapeuta do cliente. Ele não é só supervisor, ele não sabe nem quem é o cliente. Aí não. Aí você tem as brechas para sair da responsabilidade. Bem, e na escola, igualmente. Na escola, igualmente. A diretora mandou fazer isso. Você, a ajudante, a professora regente, está mandando você fazer isso. Né? Ainda existem. É porque são dois extremos. É o extremo da família que quer culpar o professor por tudo. Eu não estou nem falando de autista. Meu filho reprovou, a culpa é sua. Ah, mas seu filho não vem à aula. E você recebeu várias notificações sobre isso. Ah, meu filho reprovou, a culpa é sua, a culpa é da escola. Esse é um extremo. E o outro extremo é o professor está certo em tudo, pode ajoelhar no caroço de milho aí. Então são dois extremos. É o extremo da década de 70, onde o professor podia bater, botar o aluno para ajoelhar no caroço de milho, humilhar o aluno, falar notas em público, na sala de aula, fulano tirou E. Né? Você estava até brincando esses dias sobre isso. Eu estudei numa época que, inclusive, minhas tias foram minhas professoras, e eu não tirava muitas notas boas, na quinta e na sexta série em escola pública, e que as notas vermelhas eram D e E. A, B e C eram notas azuis, C era até nota 50, de 0 a 100, né? E de 50 para baixo, 49 e lá vai para baixo, era D e E. E os professores falavam isso na sala de aula, todo mundo ria, ha, 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 ha. Então, assim, a mim não causou traumas nenhum, eu conto rindo, porque isso não me afeta, esse tipo de coisa, mas muita gente não ficou bem. Então, nós temos dois extremos hoje no cenário escolar, independente de ser pública, de ser privada, de estrutura. Nós temos um extremo onde ainda tem escolas com professores e diretores que querem, nós temos razão em tudo, pai não dá pitaco, sendo que a previsão legal na LDB é que os pais têm que participar do processo pedagógico. Olha só, independente, a gente está falando de inclusão. Não estou falando de inclusão. E tudo que eu falar agora, você pode elevar ao quadrado para a inclusão. Então, assim, os pais têm o direito de participar do processo pedagógico numa escola. É claro que um pai não vai chegar numa escola bilíngue e vai falar assim, eu não quero que meu filho estude inglês. Não é disso que eu estou falando. Claro que não. Então, tira ele daqui e leva para uma escola que o inglês ministrado é o mínimo que o MEC manda. Agora, você está numa bilíngue, você não vai chegar numa escola católica e querer que a criança aprenda princípios do candomblé. Não é disso que eu estou falando. Agora, os pais participarem do projeto pedagógico do filho dentro das diretrizes da escola, dentro da proposta da escola, é direito de qualquer pai. Quem dirá quando o filho é deficiente e precisa que os profissionais de fora da escola entrem lá. A escola não pode impedir isso, não pode deixar que esses profissionais participem. Por quê? O comportamento do filho, os comportamentos dos filhos, tudo que acontece na escola ali, não vai ser meramente pedagógico. Vê se melhorou o som, que foi só você que fez essa ponderação. Não é meramente pedagógico. Não tem como uma escola falar assim, não, aqui do portão para dentro é comigo, porque é tudo meramente pedagógico. Isso é coisa da época do Hitler, nos campos de concentração. Estou fazendo uma analogia brincando, claro. Não tem isso. Porque meramente pedagógico é eu ensino matemática dessa maneira. Meramente pedagógico. Agora,
Se a criança precisa sentar mais perto porque tem problema de visão, deixou de ser meramente pedagógico. Se a criança tem seletividade alimentar, deixou de ser meramente pedagógico. Se a criança é autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição de saúde, deixou de ser meramente pedagógico. Então, não existe essa questão de que tudo dentro da escola é só meramente pedagógico, e esse é um extremo. E aí, quando a escola traz para dentro dela tudo isso, como se ela mandasse em tudo e decidisse em tudo, e deixasse de fora os pais e a equipe terapêutica violando leis, ela pode ser responsabilizada civilmente, independente de danos expressos. Porque danos implícitos vão acontecer. Porque não tem como uma escola acertar em tudo, como não tem como os pais acertarem em tudo, como não tem como a equipe multiprofissional de saúde acertar em tudo. Tem jeito. Mas na hora que dá ruim, né, cada um quer tirar o seu. Não, mas foi dentro da escola. Peraí, mas a equipe não visitou aqui? A equipe não trouxe diretrizes? A gente não seguiu? A gente não construiu o plano de ensino individualizado juntos? Não é isso? A diretora da escola não recomendou que você tirasse seu filho daqui e levasse para uma escola mais naturalista? Porque seu filho é imperativo TDAH, ele não vai ficar bem aqui na escola tradicional? A diretora não te recomendou isso, papai? Você não disse para a diretora que ela estava com discriminação e empurrou seu filho aqui dentro, prejudicando ele? Então agora seu filho está batendo cabeça, brigando com todo mundo, tem pai te processando porque seu filho bateu na outra criança. Você quer que a culpa seja só da escola? A culpa é sua também, papai. Que não escutou a diretora, que não pediu a opinião da equipe multiprofissional. Porque, assim, uma coisa é uma conduta discriminatória de uma escola. Outra coisa é uma conduta que não é discriminatória. Então, todo mundo tem que entender que não existe pátrio poder supremo, não existe poder supremo dentro da escola com os alunos, não existe poder supremo dos médicos, dos profissionais da saúde. Isso não existe. Isso é uma das maiores ignorâncias que alguém pode falar, que alguém pode pensar. Seu filho está dentro da escola, quem manda sou eu, a responsabilidade é minha. Não é só sua, não, dono da escola. É sua, é dos professores, é minha, do pai e da mãe, é nossa, melhor dizendo, é da equipe multiprofissional, se ela entrar dentro da escola e der diretrizes, se tiver um AT lá dentro da escola que deve fazer exatamente o que o decreto diz, decreto que regulamentou a lei do autismo, a lei 12764/2012. Tem um decreto que regulamentou a lei 12764/2012, que diz exatamente quais são as funções do acompanhante terapêutico na escola. Ou, se você quiser ser mais preciso e seguir à risca a lei, do atendente educacional especializado dos autistas. Está lá as obrigações dele. Aí você vai dizer para mim assim, mas tudo isso aí é pedagógico. Vai lá para você ver, lê lá no decreto, digita no Google aí agora. Interação social, higiene dessa criança. Higiene é pedagógico? Se a criança usar fraldas, por exemplo, é pedagógico? Se a criança faz xixi na calça, é pedagógico? Não estou dizendo que também não seja, mas você dizer que é exclusivamente, é tudo, responde, a escola se vira, deixa com a gente. Não se vira. Não se vira e nem deve se virar. Professores não devem pegar essa responsabilidade dessa maneira. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, poder anda juntinho com responsabilidade. Quem só quer poder e se esquece da responsabilidade, se lasca. Se lasca. Em qualquer esfera. Em qualquer esfera. Né? É mais ou menos igual aquele pai e mãe que gosta de, no aniversário, falar, esse é meu filho, mas não faz nada com o filho. Não leva num passeio. Então, assim, eu tenho poder sobre ele, mas você não tem responsabilidade, você não tem o dia a dia. Então, não funciona. As coisas não funcionam. Elas desandam. Elas desandam. Aconteceu com a gente naquela maldita escola que eu não quero nem se me pagar para estar lá, né? Com aquelas incompetentes coordenadoras, com aquela imbecil professora, com aquele mentiroso do dono da escola. Aconteceu conosco, dele falar para mim assim, tem uma charge
que os pais agora querem tudo. Aí a professora dizer para mim, não, seu filho botou um boneco na minha cara, quase furou meu olho, sabe? Tipo assim, você quer ser a professora, quer ser o dono da escola, mas você não quer o problema. Você não quer, né? Você não quer o problema. Pelo amor de Deus, né? Por que, que eu não visto terno e gravata mais? Estou aqui com uma camiseta, que a Michelle vive brigando comigo, do Star Wars. Raramente estou aí de calça. Estou sempre informalmente. Por que, que eu não quero mais ser advogado de terno e gravata? Porque eu não quero responsabilidade. Todo dia me mandam um direct no Instagram. Diogo, pega essa causa. Diogo, seja trabalhista, que foi a minha área que eu mais trabalhei, seja uma causa consumerista, seja questões de direitos desenvolvimento, porque eu não quero responsabilidade. Se eu pego um processo, eu tenho que tomar conta dele até o final. Eu tenho que garantir que eu vou fazer o melhor, que eu vou dar o melhor, que não terá um erro. Eu não posso garantir que vou ganhar, mas eu tenho que garantir que eu não vou perder prazo. Eu tenho que garantir tudo isso. E eu não quero. Eu quero, numa sexta-feira à tarde, como foi hoje, sentar 4h30 da tarde, de bermuda, de camiseta e de sandália, tomar açaí com Benício. E ponto final, sem ninguém ficar no meu zap. Agora, eu perco o quê? Eu perco poder, porque eu perco espaço na advocacia, eu perco dinheiro que eu poderia estar ganhando dinheiro com as causas cíveis. Então é isso. Então a pessoa quer ser dona da escola, mas não quer o problema. A pessoa quer o supervisor, ser supervisor, mas não quer o problema. A pessoa quer ser professora, mas ela não quer o problema. Então, esse é o ponto. Né? É isso que a Michelle tanto critica, é isso que a lei não passa pano. Se tiver danos e ficarem comprovados os danos, esquece. Vai ter processo administrativo, vai ter processo judicial, vai ter PROCON, vai ter questão criminal, se assim for. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, eu não posso me esquivar sob o argumento de, ah, mas eu não tive formação, ah, mas eu tenho que dar conta de 30 alunos, ah, mas eu tenho que atender 20 pacientes num dia, porque o plano de saúde ou a clínica me impõe isso. E assim, até nos Estados Unidos, por exemplo, o técnico comportamental, que é o RBT, eles brigam muito por melhores condições de trabalho. Ah, mas querem que eu atenda 10 crianças, 20 crianças, e eu ainda tenho que me deslocar de uma casa para outra. Eles tentam receber por tempo de deslocamento, enfim, tem muitas essas discussões lá de condições de trabalho. Mas assim como nesse caso do filme que deu muito ruim e uma pessoa perdeu a vida, esse argumento de que, ah, mas ela não tinha experiência, era o segundo filme dela que ela estava fazendo. Então, dessa mesma forma, infelizmente ou felizmente, mas o fato é que é assim, você não vai poder utilizar desse argumento de que você não recebeu treinamento, de que, "Ah, mas eu não tive essa formação na faculdade, eu não tive essa formação X. Então, você não deveria ter se colocado nesta posição e assumido essa responsabilidade. Então, isso, por exemplo, nesse julgamento que eu tive, que eu assisti vários trechos, um dos grandes pontos trazidos foi: então ela não deveria ter assumido essa responsabilidade de ser a armeira no filme. Então, da mesma forma, numa clínica, numa escola, porque as pessoas se utilizam muito desse argumento. Ah, mas eu sou recém-formada, mas eu sou estudante, mas eu tenho 30 alunos, eu tenho 20 pacientes. Então, esse argumento, ele não te tira, não te exonera, ele não vai te tirar da sua responsabilidade. Isso é muito importante as pessoas terem essa consciência, porque eu acho que muitas vezes elas não param para pensar nisso e só vão pensar realmente quando algo muito grave acontece. Então, é o que a gente fala. Procedimento de contenção física, procedimento é, de seletividade alimentar, querer fazer terapia de seletividade alimentar com pessoas que não estão preparadas, pessoas que trabalham em clínicas ou em escolas e que não estão preparadas a dar primeiros socorros. Então, assim,
São várias questões que você pode ser responsabilizado quando você está no ambiente, seja de saúde ou seja escolar. Com certeza. Essas questões que você levantou, de falta de estrutura, falta de treinamento, excesso de gente para você tomar conta, atender, etc., isso podem ser atenuantes. No caso da menina, ela foi condenada, segundo você, por um homicídio culposo, pegou só 18 meses. Não, ainda não se sabe quanto que ela vai É, pegar. Pode ser até 18 meses. pois é, até 18 meses. Então foram atenuantes. Isso funciona no Brasil também, seja na esfera criminal, ou na esfera civil, ou na esfera administrativa. Assim como o fato de ter problemas pode atrair a responsabilidade de outras pessoas envolvidas. Provavelmente o ator vai ser condenado. Então, assim, no caso de uma escola, a professora está fazendo besteira, mas quem mais vai rodar junto com ela, falando num português bem claro? A diretora, a coordenadora. O terapeuta está fazendo besteira, quem mais vai rodar com ele? O aplicador de programas, o colega que está vendo, a secretária que está vendo, a dona da clínica, um monte de gente. Então, responsabilidades solidárias acontecerão, cabeças rolarão juntos. Mas a pessoa que acha que isso vai ser excludente da ilicitude, normalmente não é o que acontece. Ela está enganada. Normalmente não é o que acontece, tá? Vou fazer uma analogia boba. Assim, eu andava muito de ônibus. E na minha época que eu andava de ônibus, não tinha esse negócio de cinto de segurança em ônibus, não. Tinha isso não, isso não existia na minha época. Pelo menos nos ônibus que eu andava. Aí hoje em dia tem. O que o motorista faz? Ele sai checando. Botou o cinto, botou o cinto, botou o cinto. Pelo menos esse é um procedimento que se espera que ele faça. Como é um procedimento que se espera que ele faça o quê? Falar no microfone. Assim que o ônibus para e retoma o trajeto. Parou para fazer um lanche, retoma o trajeto, todo mundo coloca o cinto. Esse é um procedimento que ele se espera que ele faça. Porque se vier a acontecer um acidente e ele estiver sóbrio, carteira de CNH em dia, experiente, dentro do limite de velocidade, checou freio e pneu do ônibus, mandou várias vezes que todo mundo colocasse o cinto, aconteceu um acidente, tinha um infeliz lá sem cinto que veio a óbito, esse motorista provavelmente vai acontecer o que com ele? Nada. Não vai ser responsabilizado por nada. Por quê? Porque ele tomou todas as precauções que se espera, todos os procedimentos de segurança que se espera. Simples assim. Agora, se ele não checa um freio dentro das limitações dele, se ele está correndo, se ele está pouco se lixando se as pessoas estão usando cinto ou não, o que vai acontecer com ele? Vai responder civilmente, inclusive criminalmente por homicídio que pode até ser doloso. Por mais que ele não tenha capotado o ônibus com intenção de matar ninguém. Mas existe a questão do dolo eventual, né? Ele não se preocupou como deveria. Então, a mesma coisa pode acontecer numa escola. Claro que eu não estou falando de homicídio, estou falando de qualquer dano, qualquer coisa que vier a acontecer. Né? Uma lesão, vier a acontecer numa terapia, enfim. E não é só danos ao paciente, ao estudante. Problemas de relacionamento com os pais também. Né? Se você faz uma propaganda indevida, que não atende às normativas do seu conselho, se você cobra de maneira inapropriada os seus honorários, tem diversas consequências que são específicas de cada profissão e diversos comportamentos que são gerais para qualquer prestador de serviço. Do médico que está lá dentro do Einstein, que é o melhor médico do mundo, ao instalador do ar-condicionado. É todo mundo prestador de serviço, é todo mundo tomador de serviço, e essa é uma relação de prestação de serviço. E a responsabilidade civil, ela não requer que exista vínculo de emprego seletista com carteira anotada. Ela não requer que haja o vínculo estatutário. Claro que quanto mais vinculado, se for estatutário, aí é uma coisa mais habitual. Se for seletista, é uma coisa mais habitual. Quanto mais
relacionamento formal tiver, mais chance de responsabilidade terão os prestadores, os empregados, servidores. Quanto mais eventual for, menos chance de responsabilidade terá. Mas, sendo eventual ou sendo habitual, se as circunstâncias forem comprovadas, responde sim. E eu gostaria que respondesse mais. Eu acho que responde é pouco. Entendeu? Gostaria que respondesse mais. E aí tem outro ponto que a gente também fala, que é a questão das mesmas profissões não regulamentadas. Então, por exemplo, o terapeuta ABA, o analista de comportamento, terapeuta ABA, seja lá como muda nada. Cada um quer chamar. Não é uma profissão regulamentada. O psicopedagogo não é uma profissão regulamentada. E muda quando, quando a gente fala que, olha, você não é obrigado à supervisão, você não é obrigado a isso, você não é obrigado àquilo, porque você não é. A gente não pode falar que você é, porque a gente só pode dizer que algo é obrigatório ou não em decorrência de lei. Então, como não tem lei, a gente não pode dizer que você é obrigado a fazer supervisão, que você é obrigado a isso, a ter coordenador, a ter. Você não é obrigado nem a ter pós-graduação. Agora, tem o contraponto. O contraponto é: você não deixa de ter responsabilidade por isso. Então, você não tem o consumidor, né, o pai, o cliente, ele não tem um conselho para ir bater ali na porta, que seria o conselho, seria um lugar a mais, porque o conselho é uma coisa, a justiça é outra, e é importante as pessoas fazerem essa distinção também, que muitas vezes nem o profissional sabe disso. Mas que, por mais que a profissão não seja regulamentada, isso não exime a sua responsabilidade perante aquele caso que você pegou sem o devido preparo, seja porque você não teve o preparo de formação, ou seja porque de repente você quis pegar, por exemplo, um caso de seletividade alimentar e a sua área não era essa, a sua área que você se preparou tecnicamente não foi essa, mas você começa a atender isso, começa a atender um caso assim. Você não deixa de ter responsabilidade por isso, pelo fato de não ser uma profissão regulamentada. Claro que não. A única coisa que muda é que você não pode ser punido pelo seu conselho, que nem existe. Se a profissão é regulamentada, não tem conselho. A Né? associação não dá punição para ninguém. Hã? A associação não dá punição para ninguém. Não, a associação só dá punição para os seus associados, que podem se associar ou não. A livre associação é uma previsão constitucional. A livre associação. Você se associa se quiser. Agora, uma vez associado, você pode sofrer uma punição da associação. A associação fala assim: você não vai mais ser associado. Tudo bem, mas você pode continuar exercendo a profissão, porque a associação não regulamenta a profissão. Você não pode tomar uma pena pecuniária em dinheiro de uma associação. Se uma associação te aplicar uma pena em dinheiro ou uma suspensão de um exercício profissional, você pode entrar com uma ação e ganhar até danos contra uma associação. Mas, enfim, o fato da profissão não ser regulamentada não exime a sua responsabilidade perante um PROCON, perante um Reclame Aqui, perante o judiciário. Não exime. Claro que não. Não é? Um eletricista, até onde eu sei, não é uma profissão regulamentada. Deixa um eletricista entrar na sua casa e causar um incêndio para ele ver. Né? Então não tem conselho, mas esperamos que ainda tenha justiça. Então a questão é essa. Tendo um conselho, o conselho é uma autarquia federal que recebe poderes públicos delegados por meio de lei federal. Né? É uma outorga de poderes, é uma outorga de poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito público. Não uma associação que é de direito privado, que eu e você e mais meia dúzia de pessoas podemos fazer um estatuto e registrar no cartório amanhã, porque vai estar aberto o cartório. Né? A autarquia é diferente, tem poder de polícia, tem poder suplementar, né, subsidiário, para legislar. Conforme artigos 5º e 22 da Constituição, o exercício profissional é livre, princípio do livre exercício profissional é um direito fundamental que só pode ser limitado e regulamentado por lei. Lei essa que tem que seguir do Congresso, emanada do Congresso Nacional,
artigo 22 da mesma Constituição, conforme eu já disse. Então, tirando qualquer coisa disso aí, é nada. Né? Agora, uma vez a profissão regulamentada, os conselhos, por força de lei federal, podem normatizar condutas éticas, podem normatizar punições, advertência, suspensão, censura, que eu acho inconstitucional, e outras pessoas do judiciário também acham, e a expulsão do quadro profissional, vindo a impedir uma pessoa de exercer aquela profissão. É a pena mais grave que tem. Mas isso quem aplica é conselho. E normalmente, quando tem isso, isso para na justiça, a justiça decide. E o judiciário tem sido tendencioso a não acolher essa pena de expulsão do quadro profissional, de cancelamento da inscrição. O judiciário não olha isso muito bem, por força do princípio do livre exercício profissional. Mas, sendo uma conduta muito grave, acontece. Então, o que acontece em todo esse contexto aí é que as pessoas têm que ficar atentas. Não é pelo fato da profissão não ser regulamentada que ele não tenha que seguir regras. E o fato dele exercer uma profissão sem ter uma formação, pelo menos esperada pela sociedade, pelo menos praticada mais ou menos pelaquela comunidade, não o impede de exercer a profissão, mas pode gerar uma presunção criminal de estelionato, uma presunção criminal de charlatanismo, uma presunção cível de fraude. Isso pode acontecer, né? Espera-se, por exemplo, que um psicopedagogo pelo menos tenha uma pós, não se declare psicopedagogo a partir de um curso de final de semana. Espera-se que o analista do comportamento tenha uma formação sólida. Então, assim, não é porque não tem uma lei regulamentando a profissão, e aí, nesse caso, você não pode ser acusado de exercício ilegal da profissão, que é outra contravenção penal. Se não existe lei dizendo quais são os requisitos legais para se tornar um analista do comportamento, ninguém pode ser acusado de exercício ilegal da profissão por exercer a análise do comportamento, por ser analista do comportamento a partir de um curso de final de semana. Ninguém pode. Ninguém pode falar assim, você é pseudoterapeuta hábil. Isso é ofensa. Isso não pode. Isso é crime contra a honra. Isso é um deboche mal educado. Ninguém pode falar, você tem um curso de final de semana, você está exercendo ilegalmente a profissão da terapia ABA. Com base em que isso não tem lei? Só existe exercício ilegal da profissão se tiver lei que a regulamente. Primeiro ponto. Agora, isso não quer dizer que você, a partir de um curso de final de semana que se intitula analista do comportamento, não possa ser responsabilizado, não possa ser enquadrado em outras questões legais. Estelionato, né? Nem corretor de imóvel consegue a habilitação do Cresce só com curso de final de semana. Não estou desmerecendo a profissão de corretor de imóvel, não é isso. Só que normalmente uma profissão da saúde costuma exigir uma formação melhor, né? Então, eu posso enquadrar uma pessoa no estelionato, como eu já disse, no charlatanismo, também é uma questão criminal, mas posso enquadrar numa fraude, questão civil. Ele pode ter uma agravante na sua indenização por danos morais numa ação civil. Poxa, você faz um curso de final de semana e vem para cá, abre uma clínica na cidade do interior e engana todo mundo. Tudo bem, não posso falar que é exercício legal, mas eu posso te dar um dano moral pesado aqui, porque, pô, você forçou, né, cara? Então, as pessoas têm que entender. A profissão não é regulamentada. Aí, de novo, tem gente que adora extremo. A profissão não é regulamentada. O Diogo fala isso desde 2016. Então, o Diogo está dizendo que eu nem preciso estudar nada, não preciso me formar, que eu já sou terapeuta hábil e vou embora. Nunca falei isso. Né? Ou é o outro extremo. A profissão não é regulamentada e eu vou dizer que você precisa ter 200 mil cursos, pagar anuidade, certificação disso, daquilo, blá, 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 blá. Senão eu vou te processar por exercício legal da profissão. Que exercício legal da profissão? Então tem dois extremos aí. As pessoas adoram o extremo. Então não é extremo. Vamos chegar no meio termo, no consenso, né?
Então, quando não tem informação prevista em lei, a gente busca o quê? Analogias. Qual profissão no Brasil que exige certificação internacional para exercer? Nenhuma. Qual profissão no Brasil que exige pós-graduação para exercer uma profissão? Algumas. Aquelas que não têm curso de graduação. Ou pelo menos não tinham. Hoje tem curso de graduação de psicopedagogia, mas não tinha. Então, é meio que um consenso. Ou você faz uma graduação em psicopedagogia, ou você faz uma pós-graduação. Psicomotricidade também passou por esse processo. Parecido. Tem algumas diferenças que eu não vou falar agora para não me perder nessa live. Mas a questão é, a gente vai pelo meio termo. Qual a profissão no Brasil que exige mestrado ou doutorado? O juiz, o ministro do STF tem? Não sei se todos têm. O médico que abre a sua cabeça, o neurocirurgião tem um doutorado? Trabalha supervisionado? O advogado que faz o júri mais importante do planeta tem? Então, assim, a gente tem que pegar o bom senso. Se todas as profissões que são igualmente importantes, não tem esse negócio de mais importante ou menos importante. Eu fiz o exemplo do conselho do corretor de imóveis e deixei bem claro que eu não considerava menos ou mais importante. Eu só disse que normalmente da saúde exige mais formação técnica, né? Enfim, então, se a gente não tem exigências absurdas em nenhuma área, por que eu vou exigir a análise do comportamento só porque eu sou um imbecil, ou porque eu sou mesquinho, ou porque eu sou narcisista, ou outros adjetivos que eu também não quero me perder aqui nessa live. Então a questão ou porque eu quero fazer reserva de mercado. Mas assim, para que eu vou fazer isso? Não tem sentido. Então a gente vai pelo meio termo ali e tal, nem muito pouco, nem muito, né? Nem coisas fora da formação, porque a análise de comportamento é uma ciência autônoma, então exige informações específicas, e tudo isso o juiz leva em consideração se um terapeuta ABA causar danos ao seu paciente. Ele vai levar em consideração. Tudo bem, sua profissão não é regulamentada. Eu não posso te incriminar pelo exercício ilegal da profissão. Repetindo o que eu já falei 3 vezes, vamos à 4ª. Mas, e aí? Você causou danos? Provavelmente você não estudou porcaria nenhuma. Você fez um curso final de semana. Né? Então, você não estava sendo supervisionado num caso onde a criança bate a cabeça na parede. Espera aí, por mais que você tenha 5 anos de experiência, esse é um caso muito severo. Em momento algum não passou na sua cabeça pedir ajuda. Aí é um caso que requer ajuda, seja supervisão, seja ajuda de alguém para segurar, seja um curso mais específico, seja um psicólogo para ajudar os pais. Enfim, cada caso é um caso. E a responsabilidade civil e criminal, ela vai caminhando conforme o julgador e conforme o caso. Tem forma de bolo. Tem forma de bolo. Antes de devolver a palavra, eu quero deixar claro que ficou registrado aqui, amor, que não tem nenhuma obrigação se não decorrer de lei. Então, quando você mandar fazer alguma coisa dentro de casa, tal, não se esquece disso, tá? Tem a lei. A lei do casamento é soberana. A lei do que a mulher falou. Da parte, a palavra é sua. Não, mas aí agora você me complicou, porque você falou assim, ninguém é obrigado a não ser por força de lei, mas você tá falando dentro do contexto de, eu não sou obrigado a ter supervisão, eu não sou obrigado a ter mestrado, como algumas pessoas querem colocar, ou eu não sou obrigado a ter até uma pós-graduação, enfim. Se assim uma lei não trouxer essa previsão, não no âmbito da responsabilidade civil e criminal. Até do âmbito da responsabilidade civil e criminal. Só que no âmbito da responsabilidade civil e criminal tem lei. Uhum. Tem lei. Tá. Não compliquei, não. Tem lei. Só que lá no âmbito da responsabilidade civil e criminal tem as leis. Independente de ter lei regulamentando a profissão. Independente de ter um contrato assinado. Muitas APs entram para as escolas para trabalhar sem fazer contrato, que a escola entra. E aí, num belo dia, a AT resolve entrar com uma ação trabalhista contra a escola também, contra os pais da escola. Num belo dia, a AT comete um furto dentro da escola. Quem é responsável por essa AT? Os pais. É claro que a AT responde criminalmente pelo furto. Isso não alcança os pais. Mas na esfera civil, quem colocou lá dentro não foi os pais? Os pais respondem.
funcione. Claro que os pais vão alegar o quê? Ah, mas a escola aceitou. Aí vão entrar agravantes e atenuantes. Mas tem lei. É porque talvez eu tenha me expressado mal e você não entendeu. Tem lei. Para todo lado que eu estou falando aqui, tem lei. Uhum. Entendeu? Até no... Sempre é você se expressou mal. Nunca eu não É entendi. isso aí, tá vendo? Essa é a lei. É. Então, tudo bem, sim, senhora. Então a questão é, pode não ter lei específica para X Uhum. ou Y, mas terá a lei para responsabilizar, seja por analogia, seja por alguma razão. Vai ter. Né? Uhum. Não tem como se esquivar de responsabilidade. Vamos imaginar um exemplo assim bem absurdo. Ah, eu é, causei dano na Lua. Um exemplo bem absurdo. Na Lua. Na Lua. Eu tenho uma máquina que joga um raio e racha a Lua. Um exemplo absurdo. Tem uma lei que vai prever isso no Brasil? Não tem. Até porque eu estou falando de um fato impossível de acontecer. Uhum. Né? Mas, assim, causou dano. Uhum. Foi você? Opa, então vem cá que você vai responder. Eu vou te enquadrar em alguma coisa aqui. Uhum. Sim. Quando falamos de responsabilidade civil, aí o criminal é diferente, porque o criminal tem que ter o tipo penal correto, né? A analogia no direito penal funciona diferente, não quero adentrar nisso porque não é minha área, é muita especialidade, também porque não é o foco da live. Mas no civil, sempre falou de dano, causou danos, nós vamos enquadrar alguém que causou esse dano. Pode ser mais de uma pessoa, menos, pode ser mais de um, pode ser só a pessoa. Não importa se a profissão é regulamentada ou não importa se tem conselho ou não. Sim. Não, perfeito. E eu acho que talvez as pessoas, elas, não sei se é porque aqui em casa, né, a gente sempre teve essa noção do direito, né, porque você é advogado, eu fiz 5 anos de faculdade de direito antes de entrar no mundo do autismo, mas a gente sempre teve essa noção das questões de responsabilidade profissional e o quanto isso é grave. E eu não sei se talvez porque isso falta nas grades curriculares desde a graduação e nas pós-graduações, igual na nossa pós, a gente tem um módulo de ética profissional, onde dentro dessas aulas de ética profissional são colocadas as questões legais também, sem falar em tantas outras aulas que a gente já fez extra sobre isso. Dentro do trilha, tem uma trilha de aprendizagem que é ética e atuação profissional, acho que esse é o nome, me deu um branco agora. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente dimensiona o quanto isso é sério e pode dar problema. Assim, quem tem medo disso, né? Porque quem não tem, né? Tá tudo bem. A gente nem tá falando, você é uma pessoa boa, se você vai dormir com a sua consciência tranquila no travesseiro. Não, a gente tá falando sobre você ter que contratar um advogado, você ser processado, você ter que gastar dinheiro com isso, você enfrentar algo que talvez você não está preparado, um processo é algo muito ruim. Você sempre falou isso. Você é péssimo para vender serviços advocatícios. Que você sempre falou isso. O processo é bom para advogado. Para as partes não é bom. Ninguém quer ser Nunca é bom. processado. Processar também não é bom. Enfrentar qualquer questão criminal é péssimo. Você ter que ir numa delegacia, se expor a esse ambiente, que não é um ambiente bacana, não é um ambiente legal. Então, assim, isso é muito sério. Quando você tem esse conhecimento que isso pode acontecer, eu acho que isso faz as pessoas repensarem as práticas delas. Porque às vezes a pessoa, ela não faz porque ela é uma pessoa má, ela faz também por descuido, né? A imprudência, a imperícia, como é Negligência que e dolo. e dolo. Então assim, então talvez por uma dessas razões levou a esse ato que você pode ter cometido, e isso pode dar um problema muito sério para você. Então a gente sempre pesou isso, a gente sempre falou isso aqui, que poderiam haver consequências. Então, né, surgiu a ideia da gente falar sobre isso, embora a gente fale isso há muitos anos,
depois que eu vi esse caso e eu vi essa menina ser presa, uma menina de 25 anos, ser presa, ser levada, e a mãe dela ali, o pai e a mãe ali, e o pai treinou a menina. O pai era armeiro, de já antigo, então ele treinou a filha. Então, assim, o peso disso é muito sério. Então, as pessoas precisam pesar e saber que consequências poderão vir. Hoje, talvez as pessoas não processem tanto, mas e daqui a 5 anos? E quando vier um caso, que vier uma decisão, que colocar um precedente, assim, que for de conhecimento de todo mundo e as pessoas começarem a é, pesar sobre isso, né? E talvez você vai ser o primeiro a inaugurar aí essa responsabilidade aí diante de coisas ruins. Que podem acontecer, que podem, que as pessoas talvez não medem, né? Então a gente não vê muito das pessoas falando em cursos de primeiros socorros, uma situação de alergia, o que fazer? Né, às vezes, sei lá, dá um choque anafilático. Você está preparado para isso? Né? A criança tem alguma condição de saúde, alguma alergia. Enfim, são uma série de questões que podem surgir quando você está lidando com outro ser humano, quando você está trabalhando com outro ser humano. E criança é 50 mil vezes pior. Né? Porque é mais complicado. Então, acho que as pessoas precisam muito pensar nisso, pensar nas situações. Hoje até apareceu um vídeo para mim no YouTube que era um advogado analisando esse caso que eu contei, e o advogado falava de como que os policiais fazem das técnicas de interrogação. E ele estava falando assim, isso lá na realidade dos Estados Unidos, mas claro que no Brasil também. Mas ele estava falando assim que você sempre deve ter um advogado nos seus contatos ali no seu celular. Eu até não te contei isso mais cedo. Ele falou assim: sempre tem um advogado nos seus contatos. E se você for pego numa situação que você for detido ali para interrogatório, sempre fale: eu não vou falar sem a presença do meu advogado, porque falar sem pensar no calor da emoção, porque às vezes você tá com boas intenções, não tem nada para esconder, eu vou falar. Só que a pessoa pode levar a sua fala para um outro lado totalmente diferente que você pode se incriminar. É, E é tão engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, tenha um número de um advogado no seu celular sempre, porque lá eles fazem pressão com você. Se for um defensor público, pode levar a noite inteira para um defensor público chegar aqui para você. Então, olha que a Grace está falando que ela tem você no contato dela, que aí ela te acessa aí de, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, ela olha que pode, loucura. e ela pode. Você, então, assim, eu nasci e cresci no meio jurídico, a Michelle sabe disso, né? E eu vivo o mundo jurídico até hoje. Eu ainda sou advogado com inscrição ativa, eu ainda tenho carteirinha da OAB, ainda pago anuidade. E eu ainda tenho uma bagagem jurídica, eu estudei demais, trabalhei demais com isso, dei aula demais. Inclusive, a Michelle falou aí que fez direito, a Michelle foi minha aluna, e eu reprovei a Michelle, viu? Quer dizer, ela se Sim. reprovou. Ela Ela me se, reprovou. ela se reprovou. Direito de trabalho 2 não? Não. Ah, é porque eu dei colher de chá e passei a turma toda, né? 90% da turma não alcançou a média, ficaram chorando. Eu fui lá e então vai embora, some, né? Some, some, some. Mas essa é uma outra história, essa é uma outra história. Mas vamos, seguimos. Quando, quando, quando eu fui entrar nesse mundo aí do autismo, tal, lá em 2015, comecei a ver esse monte de barbaridade. Falei, gente, esse povo é meio louco, esse povo não entende que isso está errado, que isso aqui não pode, que isso aqui não é assim. E pior que eu vi advogados, né? Eu já brinquei algumas vezes nas redes sociais, mas eu já vi advogado falando assim, que as normas da associação, tal, X e Y, eu até fazia piada, né? Só se for a norma tia do café, não é isso? Porque a associação não faz norma, mas tudo bem, vamos lá, seguindo, né? Aí eu fui vendo essas barbaridades e fui dando com a língua nos dentes,
E as pessoas foram se assustando, querendo saber quem era esse cara que fazia vídeo descabelado no carro, com a barba grande, com a camisa amarrotada, com o olho vermelho de alergia. Ficavam pensando assim, esse cara usa drogas, não é possível, o que esse cara está falando? Aí até que as pessoas foram me associando a uma figura mais respeitável, que é a Michelle, a empresa que é o IAC, foram entendendo, foram checando meu currículo e tal. Aí provavelmente foram consultando outros advogados, foram vendo que eu estava certo. Aí começaram a me ver no Congresso, elaborando projetos de lei que tramitam lá até hoje, papapá. Enfim, aí eu fui aparecendo, as pessoas foram vendo que quem vê cara não vê coração. Elas foram entendendo, foram se enquadrando, foram falando assim, tô aprendendo um monte de coisa errado, um monte de coisa errada, tô vindo para cá, para lá. E o mundo da análise do comportamento do autismo foi mudando e vem mudando até hoje. Eu venho batendo cada vez mais. Inclusive, vou soltar uma novidade aqui daqui a pouquinho. Espera um pouquinho que já vou falar. Que eu pensei nisso hoje, inclusive. Mas, enfim. Aí, o que acontece? A gente vem nesse mundo, vem nesse monte de coisa errada. Para quem não sabe, eu cursei alguns semestres de psicologia, não aguentei ficar lá dentro da faculdade por um monte de coisas. Mas dentre as coisas que eu ouvi lá, uma delas foi um professor falando que as normas da APA, para quem não sabe, Associação Americana de Psicologia, né? Veja bem, olha o que eu falei. Associação. A associação não faz lei nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Aí um professor dentro de uma faculdade de psicologia falando que as normas de uma associação nos Estados Unidos faziam lei aqui no Brasil. Olha só, o que Repete porque falhou. um professor de uma faculdade de psicologia Uhum, falando que as normas da Associação de Psicologia Americana uhum, fazem leis aqui no Brasil. Olha uhum, o que os alunos aprendem numa faculdade. uhum, Né? Porque normalmente o nosso professor, se você não for aluno de direito, você questiona tudo que o professor fala, até como está uhum, enrolado o cadarço dele, uhum, normalmente você idolatra seu professor, tal, etc. Então, o que eu olhei, eu escutei, eu falei, gente, esse cara não está falando isso, não. É claro que eu fiquei calado, até porque eu não sou pago para ensinar lá. Né? Então, eu fiquei calado. Mas, imagina o que eles estão aprendendo, né? É isso. Um professor falando que a Associação Americana de Psicologia faz lei aqui no Brasil. Não faz lei nem lá. Quem dirá aqui? Mas tudo bem. Então, são esse tipo de coisas que é ensinado para os alunos. Né? Esses dias eu fiz um post educadamente criticando o Conselho CFO, não, Conselho de Medicina, como que fala aquela especialidade dos olhos? Oftalmologia. uhum, Acho que é CMO, CFO. Aí a minha crítica foi, olha o nome que você está usando, conselho, quando na verdade esse CFO, CMO aí, ele é uma associação de direito civil, uma associação. Aí ele usa o nome conselho. O que muita gente acha? Que é um conselho. Então, para que serve o conselho de medicina? uhum. Tem médico que acha isso. Eu conversando com o médico, mas é um conselho. A oftalmologia tem outro conselho. Eu tenho que seguir as normas do conselho de oftalmologia porque eu sou oftalmo. Eu falei, cara, calma, desce, calma aí, peraí. Vem cá, respira, calma. Só existe um conselho. Não tem dois conselhos. É claro, tem vários regionais. Mas federal só tem um. Ah, e por que eles usam esse nome? Cara, você é médico, estuda, né? Porque o Conselho de Oftalmologia foi criado antes do Conselho de Medicina, 10 anos antes aproximadamente. Não tinha o Conselho de Medicina. E aí, quando surgiu o Conselho de Medicina por meio de lei federal e não por meio de vontade das partes criarem uma associação, eles mantiveram o nome, o que, ao meu ver, está errado, é imprudente. Mas então as pessoas saem enganando aí. Não estou falando que esse caso tem alguém enganando alguém, não é isso. As pessoas saem enganando em outros casos, saem induzindo ao erro, saem sendo descuidadas. E assim vai. A ética, o exercício profissional vai indo. E todo mundo vai acreditando no que quer, naquilo que é conveniente, naquilo que ele acha que a pessoa que não fala nada errado falou. Né? Um outro exemplo que eu bati muito, que eu quase apanhei
da diretoria do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a Grace deve ter acompanhado, que é o diagnóstico de apraxia, que todo mundo falava, só pode dar diagnóstico de apraxia fono. Aí eu comecei a olhar aquilo ali, eu já tinha lido o Código de Ética da Fonoaudiologia para cima e para trás umas 10 vezes, a lei que regulamentou a fonoaudiologia umas 10 vezes, um monte de resolução da fonoaudiologia, fui lendo aquilo, tu já tinha lido, eu voltei a ler, eu falei, mas gente, não está escrito isso, hein? Porque quando a gente fala pode, tem que ter lei. Aí eu comecei a questionar alguns pontos, começaram a brigar comigo, que bom que você lembra. Comecei a questionar o Conselho Federal, brigaram comigo, fiz um comentário num post do CFFO, acho que o nome é esse, não, CFFF, né? CFO de odontologia, mas enfim. Aí uma diretora veio brigar comigo, acho até que ela era presidente, enfim, ou sei lá. Mas aí depois as pessoas foram entendendo que não é o fato dos fonos serem os mais preparados que quer dizer que só eles podem. Não, peraí. Então fala direito, fala a verdade. Nós fonos somos mais preparados porque recebemos melhor ensinamento. Nós fonos temos os instrumentos mais contundentes. Aí eu não vou dar uma pitaca, não vou falar nada. Porque aí você está entrando numa parte técnica que eu não sei nada. Eu não vou falar nada. Mas quando o assunto é legalidade, aí quem entende é quem entende lei, aí sou eu. Uma vez uma fono me questionou, o que você está falando de fonologia? Você não é fono? Eu falei, eu não estou falando de fonologia, estou falando de direito. Eu estou falando de exercício profissional, eu estou falando de legalidade, você que não está entendendo. Aí ela baixou, acalmou, respirou, contou até 10, né? Então, assim, uma médica que até deu aula para nós no IAC, que eu até tenho contato com ela, às vezes até a gente se fala lá de São Paulo, que é foniatra, que é uma especialidade, é uma subespecialidade dos otorrinos, que trabalha muito parecido com fono. Olha só, falando muito parecido, tá, pessoal? Muito parecido. Trabalha em conjunto, tal. Segundo ela própria, segundo outra foniatra também me diz, tal. Uma vez ela falou para mim o que eu falei agora há pouco. Ela falou, Diogo, você está corretíssimo. E os fonos que falam pode, que eu não prestava atenção nisso, agora eu estou corrigindo todos. Porque você me esclareceu isso, sobre o aspecto legal. Mas eu quero te dar uma via de volta aí, uma informação de volta. Eu acho que agora o termo adequado, a frase adequada não é pode. É nós temos os melhores instrumentos. Nós temos os melhores testes e avaliações que são da fonoaudiologia. Aí eu falei assim, opa, agora eu não falo mais nada, agora eu só escuto. Porque essa parte técnica eu só tenho a aprender, eu não tenho nada a ensinar da fonoaudiologia. Agora, se o aspecto é legal, aí você vai ter que subir muitos degraus, inclusive advogados, juízes, sejam lá o que for, para discutir no mesmo nível comigo, porque eu vou a fundo. Eu vou a fundo disso aí. Porque eu tenho interesse pessoal, interesse profissional, então eu vou a fundo. Então isso aí de exercício profissional e de ética, para entrar num debate comigo, se prepara. Porque é do Trump para cima o meu discurso. E fundamentado. Você discute até com seus amigos, inclusive, de Com meus infância. médicos. E todos depois baixam a cabeça para mim. Então, assim, no bom sentido, né? Porque a gente continua sendo amigo. Mas, assim, é porque é um assunto que eu preparo. Não sou melhor do que ninguém. Mas é um assunto que eu vou a fundo. Qualquer pessoa do direito que tem a base sólida como eu, são muitas pessoas que têm, se forem a fundo com bom senso, vão me dar razão e vão achar as brechas e os ensinamentos que eu tanto passo, claro, óbvio. Né? Mas, para eu encerrar, que eu prometi que ia falar uma coisa. E vou falar, vou cumprir. Olha só como o mundo do autismo, sob o aspecto jurídico, ele está equivocado. Olha como os profissionais estão equivocados. Responsabilidade civil, ela não existe só quando você causa danos a alguém. Existem coisas que foram criadas até pelo Silvio Santos, não estou brincando, que chama teoria da perda de uma chance. Em bom português, se você frustra as expectativas do seu cliente, seu paciente,
do seu aluno, expectativas essas que você plantou nele, que você causou nessa relação, também pode gerar danos. Também é responsabilidade civil. A pessoa, o profissional, seja professor, terapeuta, médico, advogado, ele não responde civilmente, esquece o crime. Ele não responde civilmente só por danos que causar. Ele responde também por frustrações de expectativas que ele plantar e provocar. Isso existe no direito, isso é muito sério. E eu parei para pensar nisso essa semana, por isso que eu nem contei para a Michelle ainda, né? Nem falamos sobre isso ainda. Isso é muito sério. Seríssimo. Por que que é seríssimo? Porque direito, medicina, odontologia, terapia ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, educador físico, psicomotricista, professor, escola, são atividades meio. O que é atividade meio? Que você não garante o resultado. Como que você vai garantir para uma pessoa que está fazendo terapia com você que ela vai ter os resultados? Você não pode. Você viola código de ética e você viola lei federal, Código Civil. Eu não posso falar que vou ganhar uma causa. Por isso que a Michelle falou que eu sou pessimista. Que eu sempre levei isso muito a sério. Eu nunca falei para o cliente, nós vamos ganhar. Aí, sabe o que muitos clientes faziam? Procuravam o advogado que falava que ia ganhar. Ok. Um médico nunca pode dizer que vai curar, que vai sarar. Um terapeuta ABA nunca pode dizer que seu filho vai ficar bom, vai falar. Não pode. A Grace nunca pode falar. Seu filho vai falar comigo. Manda para cá que eu vou resolver. Embora a Grace seja fera. Mas isso não quer dizer que ela pode garantir o serviço. Prestador de serviço de atividade meio não pode garantir serviço. Isso é violação ética e pode gerar perdas e danos. Pode gerar responsabilidade civil. Pode gerar perdas e danos até, por exemplo, se um pai escolhe um terapeuta A e deixa de escolher o terapeuta B. E o A promete mundos e fundos, é assim que fala, né? Mundos e fundos, e não alcança o resultado. E o B, como não é bom de gogó, ou é humilde, ou é ético, ficou quietinho, não prometeu, perdeu o cliente, e o pai perdeu a chance, às vezes, de ser atendido pelo B. Às vezes, o vizinho, que também tinha uma necessidade, o coleguinha tinha uma necessidade, foi atendido pelo B. É claro que cada organismo é único, eu sei, mas, às vezes, aquele coleguinha que era até mais comprometido foi atendido pelo terapeuta B e teve melhores resultados. Você acha que o pai vai ficar o quê? Feliz? E aí, cara pálida, e aí, turminha, é que é o pulo do gato. Aqui em casa é o pulo da Cacau, que a Nina tá velha. Qual é o pulo do gato? O que os terapeutas ABA, o que a galera da terapia ABA adora fazer? Falar que só sabe trabalhar quem tem mestrado, só sabe trabalhar quem tem certificação internacional, só sabe trabalhar quem trabalha supervisionado. Quantas vezes vocês não já leram, já ouviram isso? Enquanto nós estamos fazendo essa live, deve ter alguém falando mal de mim, da Michelle. E aí, quando um desses, inclusive associações, inclusive médicos que escrevem isso em relatórios e laudos médicos, eu tenho mais de 50 laudos guardados, de 20 ou 30 médicos diferentes, prescrevendo profissionais que tivessem o requisito X ou Y, que é outra ilegalidade. Então, assim, quando um terapeuta vende esse peixe, ele não está sendo só antiético, não. Ele está dizendo ao pai que o serviço dele é de qualidade, que ele vai dar resultado e que você não vai dar. Então, esquecendo a difamação entre terapeutas, ele está criando uma expectativa no pai, que está contratando uma terapia a peso de ouro, de profissional que está trabalhando em clínica renomada em São Paulo. Veja bem, eu não sou de São Paulo.
Mas todo mundo sabe que São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, e ponto final, isso é fato. Então, normalmente, os melhores profissionais, os melhores atendimentos estão lá em todas as áreas. Normalmente. Isso não quer dizer que não tenha outros bons profissionais em outros lugares. Não estou dizendo isso. Mas, em linhas gerais, né? Porque é o estado mais rico. Beleza. Então, assim, não só São Paulo, capital, o estado. Então, assim, né? E nós estamos em Goiânia, eu e Michele. Então, nós somos exceções. Claro. Agora, até porque Goiânia está virando a nova queridinha do Brasil por outras questões, né? Mas, enfim, isso também não é assunto da live. Então, voltando, que eu falo demais. A questão é, quando a Michelle deixa, né? A questão é, esses profissionais, incluindo aí, de novo, associações, médicos, etc., que tem esse discurso de que a aba só funciona se tiver aplicador, coordenador, supervisor, que a aba só funciona se o supervisor for mestre, tiver a certificação internacional X e Y, e blá, 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 blá. Esse não é o discurso deles? A aba só funciona se for assim? Então ela tem que funcionar. E será que ela funciona em 100% dos casos? Óbvio que não. Porque terapia é atividade meio. E ninguém vai fazer propaganda de fracasso. Só vai fazer propaganda de sucesso ou daquilo que se considera sucesso. Porque muitos sucessos nem sucessos são. Às vezes está gerando mais trauma do que realmente está aparecendo ali para no futuro a criança gritar. Mas esse é assunto para outra live. Às vezes nem sucesso é. Então, lembra daquela historinha do responsabilidade, poder, competência andar junto? Pois é. Pensei nisso essa semana. Não sei por que eu não pensei nisso antes. Pensei nisso essa semana. Essas pessoas saem gritando por aí. Só funciona se for feito pelo BCBA. Só funciona se for feito com mestrado. Pode ser até um mestrado em educação especial. O cara não viu nada de aba, viu às vezes um behaviorismo ali. Só funciona se for psicólogo. Nada contra os psicólogos, hein, pessoal? Já fiz vários posts elogiando, inclusive. Né? Mas, aspas, que fique claro, o próprio CFP já disse que terapia aba não é exclusiva de psicólogo. Fecha aspas, esse é outro assunto também, não é para agora. Então, percebam, isso é muito sério que eu estou falando. Ah, Diogo, você está forçando a barra. Eu não forço a barra. Eu não faço isso. Eu estou sendo franco. E tem fundamento porque eu estou falando. E tem fundamento. Eu estou falando de fundamento legal, jurídico. Não estou nem falando de fundamento técnico, não. Embora eu seja analista do comportamento, tenha uma formação sólida em análise do comportamento, que é uma das melhores, que é o IAC, embora eu seja casado com a Michelle, embora eu conheça vários analistas do comportamento e blá, 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 não estou falando disso. Eu estou me limitando à questão legal. Atividade meio, você não cria expectativas de resultado em cliente, cara. Se você cria, você gera expectativa. Se você frustra, você está gerando danos. E se você, de novo, pela terceira vez, diz que só funciona a terapia aba porque tem que ter a formação X ou Y, só funciona a terapia aba porque tem que ter a logística X ou Y, sem que existam evidências científicas para comprovar isso, porque não existe. Existe evidência científica para comprovar que terapia aba é eficiente, mas não existem evidências científicas para comprovar que terapia aba só funciona se for com fulano, só funciona se for com o doutor, só funciona se tiver supervisão. Isso não tem. Eu desafio essas pessoas a me apresentarem evidências desde 2018. No mínimo. E nunca me foi apresentado. Sabe por quê? Porque não tem. Só Sim. Tem evidência de que terapia aba funciona. E que para funcionar, claro, tem que ser bem feita. Agora, ser bem feita não significa que tenha que ter supervisor, coordenador, vendedor de picolé e vendedor de pipoca. Sim. Não tem evidência para dizer que tem que ter mestrado, doutorado, tem que ser BCBA e não sei o que, BA e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Evidência para isso não tem. Ou seja, as pessoas estão falando esse discurso há anos, mentiroso, ilegal,
sem evidência, criando expectativas e frustrando, porque por melhor que seja o profissional, até o melhor médico cirurgião do mundo já perdeu alguém na sala de cirurgia, já morreu alguém. Então, por melhor que seja o profissional, eles estão também frustrando. Consequentemente, eles estão violando responsabilidade civil. Perfeito. É, é isso então. Esperamos que isso tenha plantado algumas sementes positivas na cabeça de vocês, no sentido de se precaver, de rever práticas, rever pensamentos, rever protocolos, formas de atendimento, para evitar problemas e realmente atuar nos antecedentes, evitar futuros problemas, evitar que você tenha que contratar um advogado, que você passe que você gere um dano ao outro em primeiro lugar, mas para evitar que você gere um dano a você mesmo, né? A sua profissão, a sua prática, que a gente sabe o quanto que isso é ruim. Então, a gente espera que esse conteúdo tenha jogado luz aí nesse assunto, que é pouco falado, pouco discutido, mas que a gente também precisa cuidar, que a gente também precisa prestar atenção. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Boa noite para todo mundo. Vou deixar o Diogo aí se despedir. Boa noite a todos. Para quem foi chegando depois, feliz Dia da Mulher, né? Eu já tinha dado, mas vai novamente. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E sempre consultem os profissionais do direito de confiança de vocês. Compartilhem a minha live, mandem no direct, podem mandar no direct de quem vocês quiserem, pode mandar no direct de algum juiz de direito, do ministro do STF, do advogado, do deputado, do senador, de quem vocês quiserem, inclusive dos meus colegas lá do Rio de Janeiro, onde eu sou inscrito na OAB, porque sempre que eu falo de direito, eu falo com muita responsabilidade e fundamento legal, que inclusive é uma obrigação de qualquer membro da advocacia, como qualquer membro do judiciário, como qualquer membro do Ministério Público. Qualquer pessoa que vai falar de direito, que é um profissional de direito, tem obrigações éticas e legais de falar com responsabilidade. Tá? Então eu assino embaixo tudo que eu acabei de falar. Claro que direito é interpretação, direito tem argumentos para todos os lados, mas as minhas falas têm muito fundamento. Inclusive, tem jurisprudências condenando profissionais de outras áreas por questões de gerar expectativa, como a doutrina ela é clara nessa questão da atividade meio, que você não pode gerar expectativas. Beleza? Então, um abraço para vocês. Quem quiser me seguir lá no Diogo Muito Além do Direito, falo muito sobre isso, vai ser muito bem-vindo, fica à vontade, tá bom? Continuem seguindo a Michelle aí, dê uma força para a gente lá no IAC. Se vocês quiserem se qualificar, se formar na área da análise do comportamento, do transtorno do neurodesenvolvimento, quiserem aprender mais sobre ética, exercício legal, eu estou por lá, exclusivamente por lá. Porque a Michelle não deixa eu pisar fora em lugar nenhum, não deixa nem eu ir a congresso, nem nada. Eu também não quero, também, a não ser que seja congresso online, palestra online. Agora, congresso físico eu também não quero, não. Mas qualquer outro evento, convite de aula, blá, blá, eu recebo muitos, a Michelle não deixa, a Michelle me coloca na rédea curta. Mas é isso aí, tá tudo bem, eu gosto. E perguntas de direito, pessoal, não adianta mandar para mim, porque eu não me aprofundo nisso, não me interesso sobre esse assunto, por uma questão que é impossível você ser bom em tudo, em saber de tudo, exceto alguns casos especiais, igual esse que eu contei para vocês, que foi uma questão que chamou minha atenção, alguns casos assim que ficam na mídia, geralmente que são dos Estados Unidos ou do Canadá, chamou minha atenção, eu comento com o Diogo, a gente troca algumas ideias, faz alguns paralelos, que foi o que ensejou essa live de hoje, mas essa parte de direitos, assim, de quem tem que fazer o pay, quem tem que fazer isso, posso fazer aquilo, eu não me adentro aí, não me aprofundo. E domingo o Diogo vai fazer uma live sobre o parecer que as pessoas têm falado muito, o parecer 50 aí do Conselho Nacional de Educação, para os nossos alunos do plano da capacitação prática em plano educacional individualizado, ele já fez uma série de aulas sobre, porque está dentro de um contexto do módulo, mas ele vai fazer uma live aqui também para falar um pouquinho disso sobre essa questão desse parecer aí no domingo às 8h07 da noite. Retrocesso. Hã? Retrocesso. É.
E aí ele Já vai dando. fazer, e aí ele vai fazer sozinho essa live para falar sobre esse ponto aqui no meu Instagram. E eu estarei descansando aí. Mas então a gente está aí sempre gerando conteúdo, buscando trazer essa clareza para todas as pessoas, conhecimento que é poder, e é algo que a gente se compromete a fazer seriamente, e é uma das missões aí da nossa empresa, né? Meu marido vai fazer sobre o Parecer 50, que eu tenho visto as pessoas falarem, algumas pessoas até me cobraram que como que eu não li isso ainda. Eu passei o olho ali, realmente, não me aprofundei, nem quero, porque não dá tempo, realmente, como eu falei para vocês, de estudar sobre tudo. Eu foco na parte técnica. O que que você tem que fazer para ser efetivo e eficaz dentro da escola? Aí vocês podem contar comigo. Agora, a parte do que a lei tá falando, do que fulano tá falando, e parecer nem é lei. Importante dizer isso. Mas toda essa parte de hierarquia de leis, no domingo, o Diogo vai falar com vocês sobre isso, né? Então, boa noite aí para todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, tá, pela audiência. Compartilha aí a live se vocês gostarem e faz sentido.